Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast. Aqui falamos sobre parentalidade. Falo sobre paternidade, mas trago mães para falar sobre maternar também. É muito importante de estar juntos no intuito de estar convivendo e estar mostrando para o mundo que existem pessoas voltadas a uma parentalidade consciente, porque essas crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Né? Então, como dizem aquele famoso ditado que o futuro do Brasil são as crianças, então por que não ter uma atenção especial para elas, né? Então aqui eu trago convidados, cada um mais relevante do que o outro, trazendo suas vivências, experiências acerca da paternidade, acerca do convívio com uma criança. Bom, lembrando que se você está aqui no YouTube, já curte, compartilha, assina o feed do nosso canal, que é muito importante. Ativa as notificações para você receber nosso conteúdo periodicamente, que, olha, é de grande valia para todo mundo. Se você está no Spotify, já avalia a gente com 5 estrelinhas, que é muito importante mostrarmos para o algoritmo que tem gente falando de forma consciente e consistente sobre parentalidade. Estamos em todos os agregadores, é só procurar lá o Papo de Pai Podcast que vai nos encontrar. Se você quer nos apoiar não apenas curtindo, compartilhando e comentando, você pode nos apoiar financeiramente. Temos a campanha no Apoia-se, a plataforma Apoia-se, que é apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá vai ter uma lista, um descritivo que com certeza vai caber no seu bolso. Em algum momento ali você vai olhar assim, não vale a pena a gente contribuir com esse valor. E é muito bom porque a gente ajuda a manter toda essa estrutura com som e imagem profissionais. E também temos a opção do Pix. Né? A nossa chave Pix é o e-mail papodepaipodcast@gmail.com. Bom, a minha convidada é mãe. Ela é chefe de cozinha, tem uma vasta experiência em restaurantes, eventos, participou da Copa das Confederações, da Copa do Mundo aqui no Brasil e tem a proposta de trabalho dela voltado à culinária, da ancestralidade, a questão da africanidade propriamente dito, é muito legal. Quando eu a conheci, eu dei uma pequena vasculhada e fiquei muito encantado a riqueza do conteúdo que ela tem. Então, vou deixar que ela se apresente melhor. Seja muito bem-vinda, Aline Schermola. Obrigada. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu já ouvi, né, alguns episódios do podcast, eu acho bem legal a discussão e trazer essa temática para popularizar, para a população entender com mais profundidade o quão importante é a gente entender essa responsabilidade que a gente tem para com os pequenos, que é o nosso futuro, sim, né? A nossa continuidade. Eu sou a Aline Schermola, sou chefe de cozinha, sou mãe, sou filha, sou dona de cachorra, sou esposa, a gente é múltiplas, né? Então, tenho muitas tarefas. Eu me dedico ao estudo, à pesquisa dessa culinária que eu chamo de afrodiaspórica, que é fazer uma releitura, observando o que tem do continente africano na culinária do nosso cotidiano, valorizando esses ingredientes e contando a história desses ingredientes. O que eu percebo é que a gente consome muito alimento africano que a gente nunca nem ouviu falar que é de África. E a gente olha para a África como se fosse um país, sendo que é um continente com mais de 54 países, com múltiplas etnias e culturas e com uma diversidade muito grande. Então, olhar para a África como um continente a partir da sua diversidade e olhar para os alimentos africanos a partir da sua potência é a gente ressignificar a África na contemporaneidade. A gente mostrar para os que estão chegando também que tem um continente que é renegado, mas que é muito valoroso. Então, o meu trabalho ele consiste em valorizar as comidas do continente e mostrar para as pessoas, a gente já come aqui, mas olha o quão nutritivo é, olha quão saboroso é. E a gente, pouco a pouco, e se desvencilhando um pouco dessa questão do preconceito racial, desse tratamento com descaso com as pessoas que são afrodescendentes e ressignificar a nossa existência. Legal, e você falando uma coisa que me chamou a atenção, né? A questão do preconceito. E muitas comidas não apetece a grande maioria das pessoas por conta do preconceito, né? Sim. O grande exemplo é o azeite de dendê. Eu vejo que são poucas pessoas que utilizam, né? E quando utilizam é apenas para detalhes ali só, né? E eu já percebi isso. Eu lembro que trabalhei com um rapaz lá de Santos. Ele é baiano e tudo, ele levava pro serviço lá o azeite de dendê.
foi onde eu comecei a conhecer, né? E assim, poxa, por que eu não tenho isso no meu dia a dia, né? E o quão gostoso é. E depois, ouvindo você, lendo sobre você, e vi que dá para fazer inúmeras coisas. Inclusive esse brigadeiro que você trouxe pra gente, né? Que tá uma delícia. Eu trouxe o brigadeiro porque é uma receita mais contemporânea, desse docinho tradicional brasileiro, de origem brasileira, que é o brigadeiro, que a gente adora. Vamos lá? Vamos. O azeite de dendê ele é preterido na nossa sociedade e as religiões de matrizes europeias colocaram o dendê numa ligação com algo que eles chamam de demoníaco, né, que é o Exu, uma entidade da religião de matriz africana. E isso começou a trazer outras simbologias de afastamento das pessoas para o azeite de dendê. Mas quando a gente olha para a cultura africana, para as culturas africanas, a forma como o dendê é reverenciado, é utilizado, é com muita maestria, é com muita devoção, é com muita força. Então, hoje, quando eu ouço as pessoas falarem que o azeite de dendê é algo forte, eu coloco para as pessoas assim, é forte só se for no sentido de fortalecer. Porque ele me fortalece, porque quando eu consumo um alimento que tem azeite de dendê, eu ressignifico minha conexão com a minha ancestralidade. A gente vai falar de paternidade, de maternidade no mundo da infância. A gente tem que pensar também que a criança ela tem que conseguir olhar para trás, enxergando quem foram os que vieram antes dela, para ela significar quanto ser e poder se significar para frente, positivar a vida. Então, esse elo da criança com ancestralidade é algo fundamental. E eu entendo que dentro das famílias que têm pessoas pretas, ter essa simbologia que liga ao alimento é algo muito importante, porque a comida pra gente, pro nosso povo, é muito importante. A reunião, a comungação que a gente faz quando a gente se reúne para comer é algo que significa muito, simboliza a nossa vida. E então, aqueles alimentos que estão ali na mesa, eles nos unem, eles nos alimentam, eles ajudam a gente a festejar. Então, são alimentos sagrados. E a gente precisa começar a criar essa conexão de respeito com esses alimentos, entendendo o que eles são. Não pela representação do que o outro falou sobre o que é nosso, mas pela forma como a gente se conecta com o que é nosso, e isso significa a nossa vida. Aí eu faço isso com o dendê, mas eu faço isso, por exemplo, com o inhame também. Muitas vezes as pessoas confundem inhame com cará, chama de cará, não sei qual é qual, mas não sabem que o cará e o inhame são o mesmo alimento, só de tipos diferentes, porque existem vários tipos de abóboras, então existem vários tipos de inhames também, e tem o que eles chamam de cará, é o inhame africano, e o que eles chamam de inhame é o inhame das Américas. São dois tipos de inhames de territórios diferentes. Ah, tá. Mas um alimento que é rico em vitamina A, rico em vitamina D, rico em vitamina E, que filtra o sangue, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ou seja, só promove a saúde. Mas por uma questão de preconceito, pela rusticidade da aparência dele, a gente cria um distanciamento, a gente para de consumir e esse alimento entra em desaparecimento. As gerações novas não comem inhame, tem uma dificuldade de comer inhame. Então, o meu trabalho vem falar sobre o inhame, a parte nutricional, o quanto ele promove a saúde, elevar esse inhame e trazer o inhame em receitas contemporâneas. Você não precisa comer o inhame cozido, você vai fazer uma mousse de inhame com cacau, que você gosta de chocolate. Você pode fazer uma cobertura do bolo de cenoura com essa mesma receita da mousse, só que você cozinha 5 minutos a menos. E essa mesma receita cozinhando 5 minutos a mais vira o recheio do bolo. Então eu mostro quanto que o alimento que tem origem africana, ele é versátil e potente em possibilidades. Com um único alimento você consegue fazer 5 receitas diferentes com a mesma lista de ingredientes. Aí a gente vai potencializando essas Áfricas que existem através do alimento e desmistificando esse olhar das pessoas para o que é nosso, porque parece que os elementos que são da nossa cultura, eles valem menos do que os elementos que são de outras culturas. E quando a gente vai estudar o alimento com profundidade, é muito mais o contrário. O nosso é muito mais saudável, nutre muito mais o corpo, trabalha o nosso corpo de uma forma múltipla, diferente de outros que não são tão potentes assim. Você falou da valorização do que é de fora, né? Na minha família tem uma receita que é tradicional, que vem da minha avó, passou para minha mãe, para minhas tias, que passou para os netos, só que infelizmente apenas as minhas primas
que estão levando isso para frente, né? Em casa, minha irmã já fez uma vez, mas eu espero que passe. E eu também fiz, já fiz 2 vezes e adorei. Só que é o cassoulet. É a questão do cassoulet. Minha avó era uma empregada de uma casa em que os patrões gostavam, né? E eu só fui entender o que é o cassoulet agora, depois de adulto. Né? Para mim era receita de família, mas não, né? Tanto que as minhas tias fazem, mas cada um tem um jeito diferente, um tempero ou o toque, né? E você percebe que são gostos diferentes, mas a essência é a mesma, né? E você falou de valorizar, veio isso na minha cabeça, né? Isso porque minha avó era uma mulher preta, né? E quantas receitas ou culturas que minha bisavó deve ter passado para ela e veio de outros lugares e que não se perpetuou, né? Ficou por ali, né? Ou por causa da sociedade mesmo, a questão, não, isso não é para você, só faz essas receitas e ficou por aí, né? Então, você trazer essa questão da valorização, você conhecer a origem dos alimentos, já abre um leque. Aí, quando você mostra a questão de possibilidades desse alimento, poxa, por que a gente não faz? Né? Tem uma questão que, assim, a gente, agora na contemporaneidade, a gente afastou a criança das cozinhas. As cozinhas viraram corredores e espaços pequenos, que não cabe muita gente, e com essa chegada dos reality shows de gastronomia, a gente acaba doutrinando as crianças para uma cultura que, se você gostar e tiver alguma aptidão à cozinha, você vai ser MasterChef. Você vai ser chefe de cozinha. Só que a gente tem que voltar a repensar que a gente precisa saber cozinhar para a vida. Para eu saber me virar. Cheguei cansado do trabalho. Eu não preciso ter um serviçal cozinhando para mim o tempo todo. Eu posso me virar. E eu preciso me virar bem porque é algo que eu vou colocar para dentro do meu corpo. A comida vai alimentar meu corpo, mas também vai me dar prazer, né? Então, a gente pode olhar para a criança como um aprendiz da nossa própria cultura que vai permitir perpetuar essas receitas ao longo do tempo. Trazer as crianças de novo para a cozinha, com a divisão de tarefas, com responsabilidade, então, ensinando que tem que usar sapatinho fechado, tem que usar uma camiseta, não pode ficar, para não correr nenhum risco de diminuir os riscos de acidentes dentro desse ambiente. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, se a criança vai na cozinha e pega uma faca, ela vai se tornar assassina na cabeça do adulto. Ela vai sair serial killer matando todo mundo. Mas quando nós éramos crianças, a gente não manuseava facas? Quando a gente era criança, a gente não começava a cozinhar com 7, 8, 9 anos, ajudando a mãe, o pai, as tias, fazendo bolinho de chuva naquela tarde chuvosa com a nossa cuidadora, fosse a avó, fosse a tia, fosse a vizinha que cuidava da gente. Por que agora é diferente? Por que tem que ser diferente? A gente distanciando as crianças da cozinha, a gente distancia as crianças da própria história, porque a nossa história está envolvida com a nossa alimentação. Então, para o cassoulet, ou a feijoada, ou o bolinho de chuva, ou o brigadeiro de dendê perpetuar, a gente tem que permitir que essas crianças tenham acesso. Acesso no fazer, porque no fazer a gente ressignifica a memória dela, marca a vida e lá na frente reverbera. Se a gente não permite que essas crianças tenham contato com o alimento, a gente não vai criar história, não vai criar memória. Aí vai ter esse desfalque na vida da criança, né? Muitas vezes você pergunta para a criança o que é uma abóbora. A criança não sabe o que é uma abóbora. As crianças não conhecem as frutas, os vegetais, porque não tem familiaridade de ir como nós íamos no sacolão. Porque a vida é corrida, tudo bem, mas você pode separar uma vez no mês e levar a criança na feira, no mercado, aonde você compra hortifruti e apresentar. Então a gente tem que lembrar que a criança é um ser vivo e tem que ser participativo de todas as dimensões da sociedade, para ela aprender a se virar, para ela aprender a reconhecer, aprender a se comunicar, né? E estabelecer as suas relações. Então, eu considero fundamental. Aí, nesse sentido, na pandemia, refletindo sobre todo esse movimento, com 2 crianças em casa, e cozinha, e faz para fora, faz entrega, eu comecei a ter alguns momentos de cozinha com eles. Na época eles eram bem pequenos, então eles falavam pantecas, não falavam nem panqueca, pantecas, que ela fala até hoje assim, mas ela adorava fazer a panteca, e ela virava na frigideira e se divertia, e depois ela comia. Antes da pandemia ela não comia, eu adoro panqueca, então era algo que eu fazia e as crianças não comiam, e tinha que ter 2 comidas em casa. E eu percebi que trazendo eles para praticarem o bolo, a cobertura, a panteca, eles começaram a comer. E aí veio a ideia do livro, é o Cozinheirinhos da Diáspora, onde eu falo de ingredientes ancestrais africanos, numa linguagem acessível, porque são histórias para você contar na cama.
vai colocar a criança para dormir, vai contar a história do inhame. Nossa, o inhame, ele veio de tal região, ele tem tais vitaminas, essas vitaminas servem para isso e isso no corpo. Acabou a história hoje. Amanhã, vamos fazer um requeijão com inhame e colocar no nosso café da manhã? E aí a gente vai permitindo que esses alimentos façam parte da vida dessas crianças, penetrando na memória. Isso cria um significado ao longo do tempo. Um dia eles vão crescer, vão olhar para o inhame e vão perceber que eles têm uma conexão histórica com esse inhame. Vão olhar para trás e vão lembrar da ancestralidade deles. E isso tudo no momento em que, espero que não aconteça, mas na realidade é essa hoje, que alguém vai chamar ele ou ela de macaco ou macaca, ele vai olhar para essa criatura e vai falar, nossa, quão ignorante você é, porque você não sabe nem a potência que a gente tem na nossa cultura e compara a gente de uma forma sem conhecimento nenhum. Né? Desumanizar, né? Exato. Então a gente vai instruindo a criança através... A minha expectativa é essa, a gente trazer a instrução para a criança através do universo alimentar, mas uma formação que restaura também a autoestima. Porque ela vai descobrir aquelas comidas que ela come tem um lugar que pertence, é o mesmo lugar de pertencimento dos que vieram antes dela, que permitiram a existência. E aí a gente vai caminhando nessa sociedade, né, nesse apartheid sinistro que a gente vive aí. E é fato, né? Quando as crianças participam da produção da comida, a curiosidade fica aguçada para provar. Né? E às vezes, quando não, só chega pronto, não quero, não gosto e nunca provou. E tem um detalhe que é assim, a gente subestima muito as crianças, porque eles são dispersos, né? Eles prestam atenção a tudo ao mesmo tempo. E pra gente, a gente faz uma leitura que dispersou. Mas ele tá aqui pensando em outra coisa, olhando para lá, mas ele tá captando tudo que tá ao redor. Então, às vezes, a gente passou por uma experiência da criança fazer uma receita. No final, a criança comeu e não gostou, porque pode acontecer de não comer e não gostar, e tudo bem. Mas aquilo marcou a ponto de, daqui a um tempo, alguém falar sobre... eu lembro, eu fiz, foi legal. Aí ele vai falar sobre a experiência que teve com aquele alimento. Ele não comeu, ele não gostou, mas ele coloca que a experiência foi ótima. Então, o que a gente precisa quanto pais, a minha compreensão é essa, não é garantir que a criança viva a experiência e essas experiências o formem para a vida, a gente está cumprindo. A parte do comer, do gostar, vem no outro momento, porque o nosso paladar, ele se altera ao longo da vida. Então, algo que o paladar não aceita hoje, daqui 2, 3 anos, o paladar está adorando. Gorgonzola, quando era criança, eu não comia gorgonzola. Hoje é o meu queijo favorito. Né? Então, esse paladar, ele se transforma. E aí, gera pra gente a expectativa de que a transformação vai acontecer. Lá na frente, a criança vai olhar para o alimento também no sentido nostálgico do que ela viveu, e passa a gostar para ressignificar a vida. Então, a gente também olhar para a criança sem diminuí-la. Olhar para a criança na potência que ela é, na dimensão, em tudo. E falar, não, eu vou oferecer o que eu preciso e ela vai dar conta, e vai dar certo. Exatamente. E aí a gente vai construindo o repertório. Sim, esse repertório tanto emocional quanto prático, né? Sim. Porque isso vai moldá-los, isso vai transformá-los, isso vai ter como você falou lá na frente, vai ter essa memória afetiva também, né? Isso é muito bacana. A gente faz uma pizza e chamo eles para me ajudar na produção, liquidificador, coloca e comem, né? Até os gêmeos que às vezes não querem, tentam dar uma beliscada ali, porque se sentiram pertencentes. Sim. Né? Então, trazer as crianças mais para próximo, né? Fora que isso a gente promove laços de afetividade, que por mais que exista confusão, quando a gente fala de família, sempre tem algumas intrigas, mas fortalece os laços entre a família, que é fundamental para o relacionamento, né? Para a gente manter ali a saúde da família, as coisas, as conexões. Às vezes, na hora que vai cozinhar, os meus, eu percebo isso, às vezes. Tem uma disputa, mas na hora de comer, divide. Não, mas vamos dividir. Eu como um pedaço do meu, como... E aí é isso, a gente está formando eles, a gente está preparando eles para a vida, né? E esses laços são fundamentais para lá na frente eles terem segurança de um porto seguro. Sim. Eles sabem que eles podem retornar. Minha mãe tem um hábito de falar, filho dá trabalho, não sei o que, depois vai embora. E aí eu falo para ela, mas quando precisa, retorna. O filho sempre, quando precisar, se ele teve um lar, né, que construiu laços, ele vai retornar. E eu não estou me importando se
vai retornar porque precisou, por algo bom, por algo ruim. O importante é que voltou, porque família é isso. Quando volta, enche o nosso coração, enche a nossa vida de felicidade. Então, construir esses laços é construir a certeza de que um dia vão voltar. Vão seguir, mas um dia vão voltar. E quando voltar, a gente vai estar aqui, feliz da vida, para receber. Você falou uma coisa que é engraçado, né? Às vezes as crianças ficam brigando pra ver quem vai me ajudar a lavar a louça. Sabe? Não, hoje sou eu. Tá bom, peraí. É curioso, assim, o quanto a forma como a gente conduz a educação determina esse tipo de comportamento. Porque a gente ensinando eles a serem participativos e eles entendendo que participar é importante, aí ocorrem essas disputas. Quando entende que participar, nossa, é algo péssimo, chato, vai lá, tô nem aí. Fica aquele egoísmo, né? Aí a gente vai sentindo que tá seguindo no caminho certo, não é? E assim, na pior das intenções é que vai criar um adulto funcional. Sim. Lá na frente vai saber se virar sozinho, né? Porque tem todo aquele mito que cozinha não é lugar de criança, né? Cozinha é um lugar perigoso para a criança, dependendo do ambiente ali que você está manuseando. Então, explicar para eles, ó, aqui, ó, esse forno, ó, tá esquentando, coloca o dedinho aqui. Ah, tá quente. Então, não encosta mais porque pode acontecer de estar muito quente e queimar. Então, quando você chegar perto, não pode chegar muito perto. A questão do fogo, a questão de faca, ó, a colher, o garfo, daqui a pouco você vai aprender, a faca sem ponta, e assim a gente vai caminhando, né? Eu percebo que, assim, tem excesso de zelo e proteção da nossa parte, Muito, que faz por parte dessa sinal. sociedade contemporânea, porque os indígenas, eles não educam os filhos com essa superproteção. E os indígenas, eles crescem, eles se tornam adultos e se viram muito bem na vida. Tem algumas culturas indígenas que é avisado, se você for por aquele caminho, tem um buraco e você vai cair. As crianças vão, alguma cai e fica de exemplo para as outras. Claro que a gente não quer perder criança nenhuma no buraco. Mas, assim, a questão do fogo, a gente orienta. Eu parto desse princípio em casa e nas aulas de culinária também com criança. Aqui é um fogão, não aparece o fogo porque é indução. Mas se você colocar a sua mão, vai queimar. Eu aviso isso várias vezes. Às vezes acontece da criança queimar. E eu coloco para os pais. Ela aprendeu e ela nunca mais vai tocar na boca do fogão. Porque tem criança que ouve, tem criança que só entende quando vai lá e testa. Que é a personalidade, é o comportamento de cada um. Experienciar, né? Só que faz parte viver isso. Se a criança gosta de experimentar e ela é ousada na vida para isso, deixa ela experimentar. Algumas coisas ela vai se dar muito bem, como todos nós nos damos muito bem às vezes na vida, e outras nem tanto. Mas é a condição da humanidade. O ser humano vive essa condição, né? E a gente já vai ensinando desde pequeno que as ações têm reações. E a criança vai também aprendendo a lidar com a frustração. Né? Então, nas minhas aulas, eu só levo remédios naturais. Então, já teve aula da criança se queimar no azeite de dendê. Pego o óleo frio, passo ali. Ó, ele, quando tá quente, ele queima. Mas ele, quando tá frio, olha como ele refresca. É o mesmo. Só que quando tá quente, a gente não pode pôr o dedo. Lembra que eu falei? A criança entende e eu tenho certeza que ela não vai mais colocar o dedo. Então, a gente tem que ensinar, porque é nosso papel, nossa responsabilidade, mas também deixar eles seguirem a condução deles, para eles terem as experiências e os aprendizados. Porque o nosso papel não é... A gente não vai estar o tempo todo. Exato. E vai ter uma hora que, por mais que a gente poupe eles, vai ter uma hora que a gente não vai estar, e eles vão precisar muito, e a vida vai massacrar, porque o mundo lá fora não tem dó. Quando um espertinho vê que o bobinho chegou... vai lá e apronta em cima. Então, acho que o principal objetivo é ter segurança, mas ensinando a também tomar decisões, a ter responsabilidade para lá na frente se dar menos mal, sabe? E um ponto que você falou, né, em relação a ser um Masterchef, né? Já meio que empurra a questão de liderar uma cozinha, né? Isso já na fase adulta, né? Mas muito pelo contrário, né? Você ser um cozinheiro, uma cozinheira, eu acho que é muito mais importante de você estar liderando, né? Porque ali é o seu carinho, o seu tempero, o seu jeito, né? Eu costumo brincar com Gisele, eu cozinho esporadicamente em casa. Mas eu sinto que minha comida é muito mais gostosa, não muito mais gostosa, né? Pelo amor de Deus. Já falou. Mas eu sinto que minha comida é muito mais saborosa, né?
eu falo assim, é que eu coloquei amor, Sim. né? Mas é a questão de estar preparando ali, né, com sentimento, lógico, com tempo corrido, com dia a dia frustrante, às vezes a gente não faz a comida com atenção, a gente faz a comida por fazer comida, né? Então, o ato de nutrir não é apenas o nutrir com as partes nutricionais, é nutrir De de corpo e afeto, alma, né? sim, sim. Então, ter esse olhar, eu acho que faz muito mais diferença. Quando você faz com o intuito de colocar carinho, né? E na grande maioria das vezes, eu acho que todo mundo aqui, quando faz alguma coisa, espera o outro provar, tá gostoso? Não para ter o feedback, nossa, que eu sou bom. Não, poxa, que bom que agradei. Eu acho que é mais ou menos esse o sentimento, né? Eu acho que todo cozinheiro, a pessoa quando escolhe ser cozinheira, ela tem essa parte do ego mais inflado. O cozinheiro, ele quer ouvir que você gostou, porque ele se dedicou, ele fez ali com atenção e tal. Eu acredito que todo cozinheiro por si só, ele tem um V de vaidade ali mais aguçado, sabe? Mas tem essa questão da conexão que você estabelece com o que você está fazendo e o sentimento que você transfere para o alimento. Por exemplo, você está com raiva, você vai fazer uma comida, alguma coisa não vai dar tão Vai certo desandar ali. alguma coisa. Isso Alguma fato. coisa não vai dar tão certo. E quando as pessoas comerem aquilo, as pessoas vão perceber que tudo não estava tão bem. Mas tem também o contrário, quando você faz com dedicação, com carinho. Eu costumo fazer, cozinhando para os meus clientes, pensando na pessoa que vai comer. Claro, eu estou fazendo um evento para 300 pessoas, não sei todas, mas eu penso em quem contratou, quem será que ela convidou, e aí eu vou colocando esses temperos no preparo, e no final, quando todo mundo gosta, elogia, para mim está muito explicado. Eu fiz com dedicação, e essa transferência de afeto a pessoa sente quando come, a pessoa sente quando vê a mesa montada. É uma mesa que ela é mais para uma estética mais rústica, porque é a minha forma de interpretar as culturas de culturas africanas e significar aqui, mas a pessoa olha e mesmo tendo a madeira, mesmo tendo objetos rústicos, vê o carinho, vê o afeto. E isso transforma, isso aproxima. Então, acho que o lugar do afeto é intrínseco ali com a produção da comida. Tem que ter afeto, senão não rola essa simbiose assim, do gostar Não. e tal. Mas eu acho que o cozinheiro... Eu sou extremamente vaidosa com as coisas que eu faço, porque é isso, tem uma dedicação, né? E a gente tem um filósofo, né, falecido, Rubem Alves, que foi educador também, que ele falava assim que o cozinheiro, ele não cozinha para si. Assim como o poeta. O poeta escreve uma poesia, ele escreve para quem vai ler. Né? Então, ele era cozinheiro também. Não cozinho para mim, eu cozinho para quem vai comer. Então, o fazer a comida, para mim, nessa explicação do Rubem Alves, é fazer poesia. Eu não faço comida para mim, eu faço comida para o outro. E quando eu faço a poesia para o outro, eu faço a poesia para agradar o outro. Né? Então, eu quero que o outro goste e manifeste isso, sim. E o bom de tudo isso é quando materializa e você se sente grato, assim, que é o que eu sinto é isso. Nossa, que bom que eu consegui fazer algo que a outra pessoa colocou para dentro do seu corpo, porque o nosso corpo é algo muito íntimo e muito precioso. Colocou por vontade própria e adorou e fez bem. Sabe? O sentimento é múltiplo, assim. E dá muita realização. Eu sinto isso, muita realização. Sobre as crianças e essa questão do ser chefe, a gente vive numa sociedade capitalista, onde o dinheiro é o principal foco de tudo. Na sociedade capitalista, nós somos muito individualistas. A gente perdeu um pouco da nossa capacidade do coletivo. E quando a gente pensa na persona assim, do cozinheiro, o cozinheiro ele faz pelo coletivo, ele faz pelo outro. Ele não quer mandar, ele quer agradar. Ele quer servir. Né? Servir no sentido, olha, eu te dei isso e isso vai te fazer bem. A postura do chefe de cozinha, o chefe de cozinha é um cargo que quem tem uma equipe para comandar é chefe de cozinha, quem não tem equipe não é nada, é um cozinheiro, a pessoa que sabe cozinhar. Mas a forma como a sociedade tem conduzido esse cargo, a leitura desse cargo no imaginário das pessoas, é essa pessoa que manda e é essa pessoa que humilha. Essa pessoa que está lá no topo, que se sente ao concurso, eu sou melhor que vocês,
e se não sou eu que estou fazendo, é vocês, logo não presta. Então, vocês vão ter que passar pela minha avaliação, e se eu achar que ficou bom, aí a gente aprova, né? É uma doutrina que eu acho que vai contra os princípios da humanidade, para o desenvolvimento humano mesmo, sabe? Porque enquanto a gente quer dominar o outro e diminuir o outro, a gente não avança talvez quanto indivíduo, mas a gente não avança quanto sociedade, né? Então, eu vejo muito mais valor na profissão e na valorização do cozinheiro, porque é algo que constrói pelo coletivo e promove o nosso avanço quanto humanidade, do que de um indivíduo que em algum momento vai desaparecer, porque vai morrer, né? Vai parar de existir. E às vezes a gente admira esse indivíduo, mas nem conhece uma imagem que é projetada por uma mídia, que tem valores totalmente distintos dos nossos, e se a gente fosse conviver, seria uma pessoa horripilante na nossa convivência, né? Então, acho que a gente precisa olhar para as nossas cozinheiras, para os nossos cozinheiros com mais amor, e aceitar o que eles têm para nos ensinar, porque eles ensinam muito mais sobre o que é nosso, sobre o que nos pertence, permitindo a gente se conhecer, sabe? Eu caminho muito mais nesse sentido. Por isso que o livro tem o nome Cozinheirinhos da Diáspora. Não são mini-chefes, não são chefes, são cozinheirinhos que vão falar dessa diáspora, vão aprender essa diáspora para permitir a continuidade. E de onde veio a questão da culinária diaspórica? Sempre veio a questão da ancestralidade? Quando surgiu na sua vida? Eu começo a cozinhar muito cedo, profissionalmente, por uma questão de necessidade, condição de vida que eu nasci, tinha que trabalhar e tal. E quando eu me torno mãe, já depois dos 30, que o mercado de trabalho me expurga, eu começo a empreender. Mas aí eu penso, eu vou fazer uma comida que é minha. Agora a minha comida não vai ser mais francesa, espanhola, peruana, vai ser uma comida que tem as minhas características. Eu sou uma mulher baiana, criada em São Paulo, mas a baianidade sempre esteve presente na minha casa. E aí o azeite de dendê sempre foi um elemento de ligação com a minha baianidade. E aí eu começo a trazer esses elementos, coentro, quiabo, o acarajé, o próprio dendê, como elemento central dessa comida que eu faço nos meus eventos, como empreendedora. Aí me torno mãe, percebo que eu preciso passar essa herança africana, né? Esses valores do afrodescendente para os meus filhos, para eles se reconhecerem também como corpos pretos nesse universo. E defino a minha cozinha como uma cozinha afrodiaspórica, entendendo que a minha cozinha ela tem que ter um conceito para ela ter um destaque, mas esse conceito tem que dialogar com a minha própria realidade de vida. E hoje que eles estão com 6 e 7 anos, assim, eu estou em êxtase, porque eles dão aula de África, eles sabem nomes de países, nomes de capitais, nomes de presidentes. E não é um negócio que é doutrinado, é porque, como eles ouvem falar muito, eles acabam prestando atenção e captam. Então, ela fala do inhame, ela fala do pilão, ele também fala, eles gostam. E tá tudo sendo de uma forma natural. Então, hoje eles não sabem falar, eu sou afrodescendente, né, 6 e 7 anos. Mas eles sabem que eles têm uma ancestralidade. Então, quando a gente fala que a gente vai pro continente, a gente vai conhecer os ossos, né? E fala numa linguagem bem simples, assim, mas já se alegra no sentido assim, é minha continuidade, faz parte de mim. Então, eu comecei de uma forma inusitada, tranquila, uma coisa da vida colocando, e hoje eu percebo tudo significando. E aí, percebendo o trabalho, ganhando corpo e destaque, eu me reencontro quanto indivíduo. Então, na cozinha da diáspora, eu vejo a minha continuidade. Eu me restauro também enquanto pessoa, porque a gente vive no Brasil. Muitas vezes a gente é preto, mas a gente não sabe que a gente é preto. Em algum momento a gente se descobre preto pelo advento do racismo. E essa descoberta é bastante profunda. E aí eu trabalhar com culinária da diáspora me trouxe um zilhão de informações sobre a minha ancestralidade que hoje eu me reconheço. Hoje eu me conheço e me reconheço. Coisa que 10 anos atrás eu não tinha essa percepção. Então, para mim, assim, a ancestralidade guiando a minha vida, guiando o meu caminho. E hoje eu vivo de uma forma que eu só confio, aceito e agradeço. Literalmente, o que vir. Se for bom, é um contrato de X mil. Fechou? Legal. Não fechou? Porque não era para ser. Tá na mão da ancestralidade, eu só confio e vou. E as coisas têm fluído, assim, com
muita tranquilidade. Assim, por mais que seja corrido por muitos compromissos, às vezes no mesmo dia, mas é leve. É leve e é gostoso. E aí, então significa a vida. Né? Porque se você deixa de existir, você teve uma existência plena. Viveu, curtiu, gostou, fez o que você se identifica, se realiza. E depois de começar a pesquisar sobre você, e vejo assim, poxa, tá tão na cara, porque eu nunca tive essa curiosidade, como ninguém nunca falou sobre isso, a questão das similaridades de alimentos ou de pratos que existem nas Américas com a África. Né? Os ingredientes às vezes mudam uma coisa ou outra, o nome, claro, mas tem essa essência. E por que nunca ninguém falou sobre isso? E muitas vezes até falam que é uma receita europeia vindo de Portugal, que está aqui e fica por isso mesmo. Né? Aqui nas Américas como um todo, a gente teve esse advento da colonização vinda dos europeus e essa imposição da cultura. A gente sabe que as nossas grandes mídias, os detentores dos poderes delas, são descendentes desses. Então, eles querem manter essa hegemonia, e aí mantém a hegemonia diminuindo o que é do outro. Mas quando a gente olha com mais profundidade para essas culinárias das Américas, de sociedades que receberam as populações africanas escravizadas, a gente vê uma similitude. Eu vejo isso, assim, desde que eu entrei na faculdade de gastronomia e comecei a estudar isso mais profundo, eu falei, mas é tudo igual. Tudo é muito similar à comida baiana, para mim. Né? E aí vai pesquisando mais, vai percebendo os elementos. Só que essas mesmas culinárias, quando elege os seus pratos internacionais, a mídia vem chancelar para dar destaque e coloca essa explicação europeizada. Teve um prato que eu me identifiquei muito na faculdade, que é o jambalaya, que é um prato do sul dos Estados Unidos. É um prato que hoje a gente constrói a história dele a partir de uma ancestralidade africana, de uma região chamada Cinturão de Arroz no Oeste Africano, que é o arroz originário do arroz africano, que é um arroz vermelho. Quando esses africanos são retirados do Oeste Africano e levados para o sul dos Estados Unidos, eles levam consigo a cultura do plantio do arroz e aí aplicam no sul dos Estados Unidos, que é uma área de muito pântano, então propícia para o plantio do arroz, e fazem um prato que era do continente africano, no sul dos Estados Unidos, mas com os ingredientes que eles têm. Então, o jollof do oeste africano, no sul dos Estados Unidos, vira o jambalaya. Que vão especiarias, vai as carnes, mas também vão outros elementos da terra onde eles chegaram, que são os alimentos que eles têm acesso. Quando eu conheci o jambalaya na faculdade, foi falado para mim que o jambalaya era uma típica paella do sul dos Estados Unidos. Mas quando eu vou estudar diáspora, quando eu volto para o continente africano e faço a reconstrução e vejo que os africanos que foram para o sul dos Estados Unidos foram esses africanos que plantavam arroz e que antigamente o jambalaya dos Estados Unidos era feito com arroz vermelho, a gente reconstrói a história. Nossa, mas o jambalaya então não é paella, porque antes dos espanhóis chegarem, quem chegaram foram os africanos. E aí na reconstrução da história, a gente descobre que contaram pra gente não era verdade. Construíram uma história para nos contar. Como a gente não tinha o repertório de voltar para trás, reconhecer a nossa história, para ressignificar o que está acontecendo, a gente só aceitou. Só que os últimos 20 anos, a nossa geração foi para a universidade. E quando a gente chega na universidade, a gente quer garantir o que é nosso. Então, quando eu chego na universidade e ouço daquele prato, mas aqui é uma região de pretos. Como que pretos espanhóis odeiam preto? Qual é a relação? Vou voltar para a África. Aí eu consigo construir uma linha cronológica que vem uma outra explicação. Que aí agora a gente vai juntar as ciências, a historiografia, a sociologia, a antropologia, o jornalismo, para recontar essa história a partir de uma afroperspectiva. E aí isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo no Brasil, no norte da Colômbia, e a gente vai se fortalecendo quanto população afrodescendente para a gente começar agora a fazer o outro processo. Existe a história de vocês. Tá aí, mas também existe a nossa história. E agora chegou a nossa vez de contar a nossa história. E eu imagino que para quem nasceu comendo jambalaya, quem cresceu comendo jambalaya, olhar para o oeste africano, na potência que ele tem de, em mais de 500 anos, permitir que um prato
continue sendo consumido, ressignificado. A cultura é viva, então outros elementos foram trazidos para esse prato, mas o prato continua lá na sua essência, as especiarias, o arroz. Isso é assim, é de uma potência muito grande. É falar, nossa, como a cultura desse povo é rica e forte, que não acaba, não para, né? Continua seguindo. E aí o trabalho com diáspora, o meu olhar é nesse sentido. Então eu estudo, eu pesquiso, eu entendo. Eu não sou dona de uma verdade única, então eu conto uma versão da história, mas existem várias versões e a minha também precisa ser contada. E eu mostro que, do meu ponto de vista, tem uma lógica. Quem perceber a lógica vai caminhar. E a gente se agrega a outros pesquisadores de outras áreas correlacionadas para aprofundar cada vez mais isso e a gente poder expandir para mostrar que a história que foi contada para a gente não é bem essa. Não é bem a essa, realidade né? não era essa. A partir do momento que você ressignifica termos, já é um grande avanço, né? E eu trago isso para os meus filhos, né? Quando surge algum ponto, algum aspecto que fala sobre a escravidão, eu falo os escravizados, né? Para já naturalizar que quando fala assim, os escravos, não, as pessoas foram sequestradas da África, foram tiradas de lá. Né? E não são qualquer pessoa, tem reis, tem pessoas nobres das culturas que foram tiradas simplesmente para serem escravos aqui, para serem escravizadas, trabalharem à força. Né? E isso dá pano para N histórias, né? E a culinária brasileira nada mais é que um punhado de culturas, né? Tem a questão da cultura indígena, da culinária indígena, tem a questão da colonização e tem a questão da culinária de África que veio para cá com a escravidão. E tudo isso gera uma culinária brasileira, né? Mas você consegue pensar e saber de onde que vem cada elemento. Né? O que foi transformado da culinária vinda da Europa para cá, o que foi ressignificado, reinventado através de ingredientes vindo de África ou aqui mesmo cultivados, ou cultura vindo desses lugares que aqui tomaram uma proporção maior. Né? E você, com esse olhar, o que você consegue passar para a gente assim, o quão importante é ter essa simbologia com esse olhar mais amplo, não simplesmente apenas para olhar para a comida e só isso. O meu olhar, assim, é um pouco distinto das interpretações que você faz. Tá? Eu olho para a cozinha brasileira, eu vejo uma cozinha negra, eu vejo uma cozinha preta e africanizada. Porque a pamonha que a gente come tem uma afetividade, o curau que a gente tem uma afetividade, ela tem a sua origem no continente africano. Assim como o cuscuz que a gente come no café da manhã e tem uma afetividade, ela tem a sua origem no continente africano. O frango com quiabo que a gente come, que tem afetividade, ela também tem essa ligação. A feijoada também tem essa ligação. Na minha interpretação. Por quê? Em África não existia o milho, mas existia o primo do milho, que é o milheto. E o africano tinha tecnologia, aplicava a tecnologia no milheto e fazia o que a gente conhece como curau, que a gente conhece como pamonha. Nas religiões de matrizes africanas, a gente vai encontrar vários pratos que são cozidos no vapor na folha de bananeira. O que seria uma pamonha, se não algo cozido no vapor, só que na folha do milho? Né? Se a gente for olhar os estudos antropológicos, a gente vai descobrir que os indígenas brasileiros, eles utilizavam algumas técnicas, mas não eram essas mesmas técnicas que perpetuaram. Então, quando a gente conhece mais sobre a cultura culinária dos africanos, a gente vai olhar para a cultura culinária dos brasileiros de uma outra forma, porque o nosso frango com quiabo, que a gente tanto ama, tem um ancestral que é uma muamba de galinha, que é um prato simbólico de Angola, um país africano. E aí, quando a gente vai para Angola e a gente come a muamba, nossa, isso é frango com quiabo. Mas a gente está em Angola, em outro continente. O que a gente precisa, do meu ponto de vista, é conhecer mais sobre esses alimentos, entender a sua história, reconhecer que antes do cuscuz ser feito de milho, no continente africano ele era feito de arroz. E aqueles negros que eram chamados de alçás, que foram trazidos para a Bahia, para o Maranhão, eles traziam nas suas tranças grãos de arroz, e o grão, mesmo seco, ele tem vida, você germina ele. Eles trouxeram consigo a cultura do germinar. Eles traziam um grão seco, germinavam,
plantavam, cultivavam e assimilavam na sua alimentação. Olha o nível de complexidade de inteligência disso. Então a gente tem que olhar para o nosso povo na sua plenitude, enxergando a potência que eles têm, que eles tiveram e ainda têm, captar esses ganchos da história e fazer as ligações. Porque aí a gente vai perceber que antes do arroz japonês, arroz polido que a gente come hoje, o primeiro arroz que chegou no Brasil foi o arroz africano. E ele parou de ser consumido por interesses econômicos para pegar o arroz japonês, que era mais fácil de cultivar e dava menos questões com pragas, então rendia mais economicamente. E hoje a gente só come o arroz japonês. Mas se não tivesse essa questão de interesse econômico, nós comeríamos o arroz africano e saberíamos que em África tem um arroz originário. Você entende que a história é diferente? Aí tem todo um movimento de economia, de interesses econômicos que faz um apagamento, que rompe com a história. E aí a gente fica com uma interpretação de que o quindim é português. As pessoas acham que o quindim é um doce português. Só que o doce português é o brisa de lis, que ele é idêntico ao quindim, mas a base dele é de farinha de amêndoas. Essa farinha que aqui custa R$98. A gente não tem nem condições de fazer um doce com farinha de amêndoas. A população amassa. A africana, essa negra escravizada, chega na cozinha, não tem a farinha de amêndoas, ela olha para os elementos que ela tem e encontra algo que se assimila o máximo possível com essa farinha de amêndoas, que é o coco ralado. Ela usa tecnologia para ralar esse coco, aplica tecnologia na feitura do quindim e inventa um doce que no começo é chamado de dengo de iaiá. Quem é iaiá na história, meu povo? Né? Se não a empregada, né? Aquela que fazia tudo em casa. Então, dengo de iaiá era um docinho gostoso que iaiá fazia. Criou. E aí falam pra gente que é um doce português. Não! O quindim que a gente ama, se for bem feito, não tiver fedor de ovo, porque tem toda uma técnica que aquela escravizada já entendia a técnica e aplicava muito bem, ele permanece até hoje e mora no nosso coração. Só que não falam pra gente que ele é afro-brasileiro. Que só quando a negra escravizada botou a mão ali que virou aquilo. Eles não falam pra gente que a moqueca que a gente come hoje, sendo de urucum ou sendo de dendê, ela só é moqueca, como a gente reconhece, porque teve um africano que chegou e revolucionou a cozinha do Brasil colonial. Porque quando o português traz sua frigideira, o seu bacalhau e pega as batatas da terra e coloca tudo ali para cozinhar e faz o que a gente chama de bacalhoada, é um sabor. Quando o africano chega, coloca o leite de coco, azeite de dendê, ou percebe que o urucum é aquele elemento que vai dar uma cor e também acrescenta, aí a gente vai ter um outro prato, que quem comeu bacalhau sabe que bacalhau não é igual a moqueca. E a gente só sabe que a moqueca só chega no Brasil quando o africano escravizado se estabelece aqui. E aí a gente vai começar a olhar para a cozinha brasileira, não é uma cozinha de um tripé. É uma cozinha, no máximo, de dois pés, que é o indígena e o africano. O português, ele praticamente paga a chancela dele pelo fato de ser o dominador. Eu sou o dominador, então eu vou falar o que eu quiser. Eu vou falar que tal doce é mais consumido no Brasil porque é o meu doce. E não é. Aí a gente precisa conhecer mais sobre si. É o espírito de Sankofa. Eu olho para trás, eu reconheço a minha história, eu me significo, e a partir da minha significação, eu ressignifico o meu futuro. E a gente está vivendo pouco a pouco, isso em vários âmbitos, no âmbito da alimentação também. E isso é uma aula, né? Eu tô tendo aqui um aprendizado, um letramento culinário e aprofundando um letramento racial, né? Para mim era um tripé, porque tem um pouquinho da cultura. E hoje, você falando assim, nossa, traz luz e realmente, como não pensei dessa forma. Tem um detalhe, ó, a gente fala muito de cuscuz. Eu gosto de cuscuz, né? Sou nordestina, gosto muito de cuscuz. Muita gente gosta de cuscuz no Brasil. A gente não sabe, por exemplo, que na região sul do país eles têm uma cultura do cuscuz. Não é dito. Só que o cuscuz do sul do país, ele é um cuscuz de arroz com amendoim. Aí você estava falando, quando você provou o brigadeiro, você falou de arroz doce. A gente tem uma predileção ao arroz que é cultural, né? A gente gosta de arroz. A gente imagina um arroz doce com amendoim. É uma delícia. Imagina um cuscuz de arroz com amendoim. E quando a gente vai para os interiores do sul, eu vou falar Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, interior, comida do povão, comida,
né? Uhum. O povo come no café da manhã, no almoço, no jantar, cuscuz de arroz. Aí a gente vai falar de cuscuz. Qual é a origem do cuscuz no mundo? O cuscuz está na África. Primeiro cuscuz está na África, no continente africano. Então, os africanos passaram por ali, em algum momento, embora seja uma região do país em que a maioria da população seja branca. Eles penetraram tão profundamente naquela cultura que, embora eles forem radicados, a cultura ainda permanece. Essa população que hoje reside lá assimilou essa cultura de comer o cuscuz, e o cuscuz tá para eles com pãozinho francês, tá paulistano, pãozinho de queijo, tá pro mineiro. É algo deles. E observando esse fato histórico, observando esse fato também sociológico e antropológico, a gente vai perceber, olha o poder do alimento dentro de uma cultura. Eles conseguiram afastar a população preta, mas eles não conseguiram desassociar da comida que eles aprenderam a comer. Só que quando você vai para o sul, você vai achar que o cuscuz é daquela população branca que está lá. E não é. Aí a gente tem que estudar a história para reconhecer os elementos, para ressignificar, para compreender o todo. E se não fizer esse estudo, vai falar que é alemão, que veio com os imigrantes, enfim. Aí outras pessoas vão dar outras interpretações. E tem aquela questão da mídia que 1000 vezes uma mentira contada acaba, em tempos de fake news, tudo acontece. A questão... Agora falar um pouquinho do seu maternar. Tá. Você teve, após voltar da licença maternidade, você foi demitida, né? E como foi você... Lógico, você falou que significou isso, voltando o seu olhar para a cozinha com toda a sua experiência. Mas... voltando para o lado prático, e aí? Tenho, no caso, o seu filho mais velho, né? É, menino. E uma criança, depois veio a Malu, e aí? Como que é? Vou voltar para o mercado do trabalho? Vou empreender? Não teve esse tempo. A vida do pobre, ela é bem cruel, assim, você não tem muita escolha. Eu tinha um trabalho de coordenadora de alimentos numa empresa bacana. E eu era meio que workaholic, assim. Eu trabalhava bastante, fazia responsabilidade, me dedicava, então eu ficava muitas horas lá. E saía de lá no final do dia e ia para a faculdade. Na faculdade eu era uma professora jovem. E os alunos me amavam. Então a gente tinha uma linguagem muito similar. Era uma loucura aquela faculdade, todo mundo adorava e tal, adorava também. De repente eu me descubro grávida, meu marido fala assim, olha, você não vai poder trabalhar, sair às 4h30 da manhã e chegar 00:40 com o filho em casa. Não dá, tipo, você tem que entender que não cabe essa realidade. E eu vou tentar assimilar tudo isso. E aí quando nesse processo de tentar assimilar, eu tive um processo depressivo na gestação. Porque, tipo, tudo que eu... Agora que tá indo, eu vou ter que abrir mão de tudo isso porque eu vou ter um filho, né? E aí eu tive algumas questões psicológicas e uma das empresas já começou a demonstrar algumas atitudes abusivas. Eu era coordenadora de alimentos e eu circulava São Paulo inteiro, em todas as casas. De repente eu comecei a ficar numa salinha trancada, sozinho o dia inteiro. E aí saber que ia pro trabalho para ficar trancada numa salinha sem computador e, sabe... só com celular e tal, aquilo foi me desestimulando. Aí, entrei no processo de fazer terapia, um super trauma. Aí, quando eu entrei com um processo contra a empresa, porque eu estava passando por uma opressão gestacional. E aí, fui afastada. Então, eu não tive licença maternidade. No 8º mês de gestação, eu já sabia que eu ia perder o meu trabalho. Mas eu tinha faculdade. Me alimentava, me cuidava muito para todo esse processo de chegada da criança. Quando meu filho nasceu, eu literalmente parecia uma vaca de tanto leite que eu produzia. Eu doava de 8 a 12 litros por semana para o banco de leite. Caramba. E alimentava meu bezerro, que tinha umas coxas bem grossas, né? Então, na faculdade, o fato de eu produzir leite em excesso se tornou um problema, porque era uma aula era um período inteiro por turma, e eu tinha que parar 3, 4 vezes para tirar leite. E aí os alunos não tinham maturidade, a coordenação não soube fazer a gestão de tudo isso. Quando chegou no metade do semestre, eu fui demitida. Então, fui demitida e uma semana depois descobri que estava grávida. E aí eles me convidaram para retornar e ficar numa salinha.
E aí eu abri mão dos meus direitos, eu não quero voltar para ficar na salinha. Eu tenho condições de seguir com a minha vida. Uma vez que eu fui demitida, eu vou receber meu tempo de empresa e vou me virar na vida. Só que eu tinha certeza que aquele dinheiro que eu ia receber era onde a gente fazia tudo acontecer. Porque o mercado de trabalho não ia me aceitar porque eu tinha 2 filhos pequenos. E eu também não queria voltar porque o processo, eu trabalhava 3 vezes na semana na faculdade, de deixar meu filho, tirar o leite para ele tomar, ficar com a minha... Era muito sofrido. Ele era muito pequenininho e tudo que eu queria era ficar com ele. Então, decidi que eu não ia voltar. E aí foi quando eu decidi, o que uma empresa precisa para ter sucesso? Tem que ter uma marca. Então, eu vou criar uma marca. Tem que ter uma logo. Vai ter tudo que precisa ter dentro das normas que a gente entende que é necessário. E eu não vou medir esforços, porque eu não tenho alternativa. Eu não posso ser uma empreendedora. Eu tenho que ser uma empresária. Eu tenho que crescer, porque hoje eu tenho 2 vidas para encaminhar. Eu moro na periferia, mas assim, a minha realidade não precisa ser do mínimo da escassez. E aí é onde eu boto isso na minha cabeça. E os meus filhos, eles são o meu combustível. Porque eu olho para eles e é inspirada neles que eu penso que eu tenho que ter criatividade, que eu tenho que ter coragem, que eu tenho que ter visão, tenho que ter estratégia para conseguir burlar as regras do sistema, que o sistema impõe para a gente quanto corpos pretos, e conseguir avançar. Então, hoje ele está com 7 anos. Ele estuda no CEL, porque eu gosto da educação do CEL, a unidade que ele estuda eu acho ótima, e eu não tenho condições de pagar o colégio XPTO, que ofereceria tudo que eu gostaria que ele oferecesse, por uma segurança financeira que eu ainda não tenho. Então, para ficar numa escola mediana só para comer o meu dinheiro, ele fica no CEL. Mas faz futebol, mas faz inglês, tá aprendendo as coisinhas. O menino sabe jogar xadrez com 7 anos, tem estratégia. Então, eu estou encaminhando ele, mas fugindo, burlando as regras do sistema. Porque dentro das regras do sistema, ele seria só mais um garotinho periférico. E é a forma como eu enxergo. Acho que a gente tem que ter a visão do todo, o lugar que o mundo coloca a gente, aonde a gente quer se situar, sim, aonde a gente vai chegar e trabalhar. Não é fácil. Não, são 18 horas, 16 horas trabalhadas por dia. Às vezes 2, 3 horas de sono por noite, mas eles não vão nos matar. Eles não vão nos matar e, principalmente, eles não vão fazer com os meus filhos o que eles fizeram comigo. Porque aos 33 anos, quando eu passei por um processo de coaching de carreira, eu descobri que eu não sabia mais sonhar. O que eu tinha como sonho não eram sonhos, era sobrevivência. E eu não quero que os meus filhos nem vivam essa realidade só da sobrevivência. Eles merecem mais, eles vão ter mais, sabe? Então, eles são o meu combustível e eles são o fundamento de tudo que eu vivo hoje. Tudo. Porque se eles não tivessem chego, talvez eu tivesse, não naquela empresa, mas em outra, workaholic, saindo 5h30 da manhã, chegando 00:40, trabalhando de segunda a segunda, dentro de uma realidade de vida que eu achava que era saudável, mas não era. E demorou muito tempo para eu entender a questão do empreendedorismo materno, né? Quando a gente vai pesquisar e ver no grande número de mulheres, de mães que estão empreendedoras. Mas eu só fui enxergar com a minha esposa. Uhum. Sabe? O quanto ela foi, com muitas aspas, foi forçada a empreender. Porque em algum momento vai perder o emprego, em algum momento ela vai pedir demissão, em algum momento ela precisa ter uma renda. Sabe? E a sociedade pinta isso como uma coisa tão bonita, né? O empreendedorismo materno, as mães vão comprar de uma... Legal mesmo. Porém, e as condições para essa mãe? Né? Chega a beirar a ser desumano as Total. Condições de trabalho que são impostas, né? Que forçam essas mães a ser empreendedoras. E quantas vão realmente chegar num ponto de sucesso? Né? A maioria só vai sobreviver. Porque, além disso tudo, tem toda a lógica da misoginia e do machismo que nos oprime em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque por mais que o pai seja participativo, a dependência da criança para a mãe é muito maior do que a dependência da criança para com o pai. Então a gente já tem uma sobrecarga natural pelo fato de ser mãe. Tem uma não aceitação de todos os campos que circundam a gente, porque se a gente não se arruma porque a gente é mãe e mulher relaxada, porque se a gente não consegue tirar o piolho de 3 em 3 dias porque
a gente é condenada de todas as formas, em todo momento, mas a gente não... E por mais que tenha uma rede de apoio, porque agora virou moda falar de rede de apoio, mas por mais que a mãe ajude, por mais que a tia ajude, o marido seja participativo, ainda assim é mais pesado pra gente. E ainda tem as nossas dores, nossos traumas, nosso psicológico, as nossas TPMs, menopausas, etc. Então, é bem difícil ser mulher nesse universo. E quando a gente vai falar de mercado de trabalho que não aceita as necessidades, das particularidades dessa mãe, dessa mulher que é mãe, não encaixa. Não. Porque o ser mãe que a sociedade exige é incoerente com a mulher que o mercado de trabalho exige. Então, não se encaixa. Parece que para ser profissional você não vai poder ser mãe, que aí muitas mulheres jovens entram em colapso, né? Mas exige-se que para ser mulher tem que ser mãe. É uma contradição lascada isso tudo. Que eu costumo, quando eu converso com outras mulheres, eu falo, faz o que for melhor pro teu coração. Porque você sabe das suas dores, da sua realidade, e aí dialoga consigo mesmo e vai na sua força, no seu limite. Porque às vezes não vai dar conta e o outro da sociedade sempre vai estar disponível para taxar de que, por exemplo, estou gravando podcast, meu marido não está gostando, porque hoje é aniversário da menina. Porém, se eu não gravo podcast, tem outras consequências. Tem uma oportunidade que eu perco, tem uma visibilidade que eu perco, tem contatos e amizades que eu perco. E não é porque eu sou mãe, minha filha está fazendo aniversário, mas a minha vida continua, sabe? Tem toda essa dimensão. E a sociedade, às vezes, não quer enxergar isso. Parece que, assim, você nasceu menina, nasceu do sexo feminino, você está afadada a sofrer. E a ser condenado pela gente, independente da escolha que você faça. E eu acho que o caminho é a gente se perdoar, a gente não se culpar e a gente se aceitar dentro das nossas potencialidades, das nossas fraquezas também, sabe? Porque se o outro não assumir a fraqueza dele, problema dele. A gente tem que fazer a nossa parte, sabe? Mas é intenso e é bem difícil. É que mais mulheres ocupem posições de liderança, posições de mudança de mundo. Só que tem uma questão, eu estou começando a estudar mais recente, as sociedades matriarcais das populações africanas. E a gente aprende muito sobre isso. Algo que tem acontecido na nossa sociedade contemporânea são os coletivos de mulheres. Essas chamadas redes de apoio, que, no meu caso, tem um grupo de WhatsApp, que a gente se conheceu gestando, em rodas de gestantes. As crianças estão com 6, 7, 8 anos agora. E a gente se apoia. Então, quando uma não está bem, a outra vai lá e vai na casa e ajuda. Nesse sentido, acaba fortalecendo, porque muitas vezes a gente promove trocas e eu descubro que a sua realidade é igual à minha. E isso me fortalece, porque não é que eu estou errada, não é que eu sou fraca, não é que eu não presto, não é que tudo sou eu. É que é assim para todas nós. E saber a realidade da outra também nos ajuda. E nas sociedades matriarcais africanas, as mulheres têm uma comunhão, um poder de comunhão muito grande, um poder de decisão política. E aí, quando você decide politicamente, você tem a opção também de escolher para o seu benefício. Então, a divisão de tudo dentro daquela sociedade é de forma que a mulher também tenha poder e também faça decisões que propiciem a si mesma, quanto indivíduo, não só o indivíduo que é mãe, né, mas quanto uma pessoa dentro daquele grupo. E aí agora eu estou começando a fazer esses estudos e tenho aprendido bastante, até mesmo como lidar com os pequenos, porque eles são desafiadores, né? E eles entendem a lógica da sociedade e eles entram no jogo em determinados momentos. Então, até a forma de lidar com os pequenos, eu tenho aprendido bastante estudando as sociedades matriarcais. Também a gente olhar para a ancestralidade como esse lugar de suporte. 3 pontos, a gente já está começando a caminhar para o final do episódio. O primeiro é a questão do... Tem não é uma charge, mas é a mais pura realidade, infelizmente, né? Tem a vaga de emprego, vai um pai se candidatar. O que precisa para esse pai conseguir a vaga de emprego? Ter a vaga e ele está disponível. E para uma mãe se candidatar, o que precisa? Pergunta se é mãe. Se é mãe, quem vai ficar com os filhos? É o tipo de pergunta que não faz para os pais. O lado humano fica muito de lado. Só vê a questão mercantilista ali, a questão financeira, a questão não vai me dar trabalho porque uma criança vai ficar doente e o pai não vai faltar.
Eu tive alguns embates com um antigo gestor que era justamente isso. Meu filho está com febre. E a mãe? Não, só estou avisando que eu não vou trabalhar para você colocar alguém. Né? Eu não estou sendo irresponsável de faltar a todos. Estou faltando por conta disso, disso, Mas eu disso. não quero falar da minha esposa, estou falando de mim. Exato. Né? É o tipo de visão que é muito... Assim, a questão dos homens não querem perder privilégios. Não. Né? Então vai ser difícil chegar a um ponto em que mulheres vão estar na liderança efetiva. Né? Eu entendo assim, perder privilégio, eu acho que é nato do ser humano, ninguém vai querer perder privilégio, né? Faz parte de uma inteligência aí, né, que a gente cultua. A questão, eu acho, é a gente olhar para a sociedade de uma forma mais igualitária. Perceber que nós somos indivíduos, não é o homem e a mulher, são dois indivíduos, né, que têm direito de viver a sua vida de uma forma íntegra, completa. Né? Quando você fala desse episódio, aí eu tô ligando e... Cadê a mãe? Me lembrou de um fato recente. Eu fui para Brasília a trabalho, fiquei num hotel, e aí fui tomar café da manhã. E chegou uma moça muito bonita, ela estava muito bem vestida. Vestido vermelho, eu lembro como hoje, assim. Eu até falei, nossa, esse vestido ficou muito lindo, você valorizou muito. E ela entrou com uma criancinha. Sentou na mesa perto de mim e ficaram lá. Aí chegou a gerente do hotel. Você trouxe seu filho para a entrevista? Dessa forma, e saiu. E aí eu falei pra moça assim, moça, eu tô hospedada aqui. Eu não vou sair daqui, porque eu tenho uma reunião. Se você quiser fazer a entrevista e eu ficar olhando seu filho, ele fica aqui, eu brinco com ele e tal. Você tem medo não, que eu não vou sair daqui. Aí você faz isso pra mim? Você faz... Porque a mulher chegou e deu uma chamada nela, que ela já leu, perdi a vaga. E você pode falar que a gente tá juntas. Pra moça. Aí a menina veio, comecei a brincar lá. Ela fez a entrevista. Acho que passou, porque da entrevista ela foi pro elevador, aí eu também fui, porque eu ia subir pro meu quarto, e aí eu falei com a gerente. Falei, porque nós, que somos mulheres, a gente tem que se apoiar. Porque se uma mãe chegar ao ponto de vir a uma entrevista de trabalho e trazer o seu filho de 2 anos, primeiro passo, ela estava desesperada atrás de um trabalho, e ela não tinha ninguém naquele momento para ajudar. Não significa que no dia do trabalho dela, ela não vai ter, porque eu tenho filhos e às vezes acontece de ninguém poder me ajudar. E eu levo o filho para o trabalho. E trabalho. Só que essa é a nossa realidade. Agora, ela precisa do trabalho. Ela não vai ter trabalho porque ela tem um filho. Quando a gente vai mudar essa lógica? E a gerente ficou calada. Ela não deu uma palavra. Não gostou, mas também não deu uma palavra. Só que eu era hóspede. Né? Mas permitir, talvez, que ela faça esse tipo de reflexão. Porque é uma condenação, né, muito prévia, numa situação muito crítica. Porque quando que eu vou levar uma criança no meu trabalho? Quando não tem alternativa. Porque a gente já sabe, a sociedade já faz o trabalho no lugar da criança. Está levando é porque não tem outro jeito. Então, o mínimo que a gente espera é um pouco de empatia do outro lado, de compreensão. O que eu posso te ajudar nessa situação? Né, para amenizar o seu sofrimento. E eu acho que é uma questão de tempo. Claro, nós, mulheres, fazendo nossa luta política, né, a gente exigindo nossos direitos, e o tempo vai passando, a gente vai mudando, educando os nossos meninos que hoje são crianças, para eles amadurecerem e olharem para as outras mulheres, para nós também, de uma forma diferente, se comportarem de uma forma diferente, sabe? Acho que aí a educação que a gente transfere para os meninos, também para as meninas, mas as meninas estão muito mais, né, afloradas, muito mais desenvolvidas, mas ensinar os meninos que as meninas não vão mais aceitar esse tipo de tratamento. Então, se eles continuarem se comportando assim, quem vai perder são eles. Né? E aí a gente, no momento, eu acho que a gente vai conseguir vencer. Eu creio que na geração dos meus netos, talvez a gente comece a ver alguma mudança efetiva. Exato. E o segundo ponto, eu queria dar uns recados aqui, que a gente tem o apoio do podcast, no podcast da Sentidos e Cores. A Sentidos e Cores é uma loja que vende artigos e brinquedos voltados a crianças típicas e atípicas. Eu digo típicas e atípicas porque são brinquedos funcionais, brinquedos que são seguros, que tem toda uma metodologia ali voltada ao aprender. E convido todo mundo a conhecer a Sentidos e Cores acessando o site sentidosecores.com.br e também no Instagram, @Sentidos e Cores. E também tem o apoio do Amor em Pote.
O Amor em Pote é uma loja que faz geleias e doces artesanais. Também que eu já convido todo mundo a conhecer todos os quitutes lá no @amorempote. Amor em Pote com 2 vezes no final. E eu tenho uma pequena lembrancinha pra você. Ah, que surpresa boa! Olha, ganhei Amor em Pote. Eu já tava pensando, vou seguir no Instagram, vou olhar, vou conhecer, vou pedir. Ah, obrigada! É uma geleia. Essa é uma geleia de morango. E o Amor em Pote quem faz é minha esposa. Ah, parabéns! Eu vou provar. Eu também trouxe um presente, chegou aquela hora, né? Tem o famoso brigadeiro de dendê, tem o ovo de Páscoa. Ai, que lindo. De brigadeiro de dendê. Eu trouxe um pra você, fiz com muito carinho. Espero que vocês gostem. Amém, ó. Já amei. Forma de trazer um pouco de ancestralidade para essa data festiva que adoça a nossa vida todos os anos, que é a Páscoa, com todos os seus significados e simbologias. Que lindo, gostei. Chermolar. O outro ponto é o nosso finalzinho mesmo. Eu peço a sugestão de conteúdo. Então, filmes, séries, Alto Jabá também vale. Algo que você queira compartilhar, não apenas voltado à maternidade ou culinária, mas enfim, algo que você queira compartilhar que é quem nos acompanha por aqui. Sim, tem um canal que fala sobre educação não violenta, que é exatamente @educação não violenta. Acho bem bacana, porque a gente começa a se policiar quanto pais, né? Para essa forma como a gente conversa com a criança, não gritar, ensinar a conduzir as situações por um outro viés sem diminuir a criança. Tem o meu podcast, que é Chermoula Culinária, onde eu falo sobre culinária afrodiaspórica. Eu falo sobre os ingredientes e também trago receitas nesse podcast. Então, vou falar de mandioca, vou sair do lugar comum e vou ensinar novas doce de mandioca, né? As coisas novas, assim, pra gente praticar no nosso dia a dia, que eu gosto muito. Eu acho que, a priori, assim, são 2 canais que acho que vale a pena, dentro dessa temática, né? Que envolve maternidade, paternidade, o universo da criança. É isso. Fala do seu livro. Tem o meu livro, que é o Cozinheirinhos da Diáspora. Essa história de vender jabá, assim, eu fico meio com vergonha, sabe? Que isso! Tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Esse livro eu falo sobre ingredientes ancestrais africanos, com receitas autorais e receitas contemporâneas com esses ingredientes ancestrais. Ele é um livro interativo, então, para dialogar com as tecnologias, o universo digital que as crianças estão inseridos, eu trago o QR Code, que permite a pessoa navegar para outras plataformas para absorver mais conteúdo sobre diáspora, sobre os alimentos e novas receitas. Legal. Ele traz normas de higiene e segurança na cozinha e também prevenção de acidentes, para as crianças saberem se portarem no ambiente da cozinha. Fala de diáspora, escravização, alimentação dos escravizados e depois fala dos ingredientes. Sempre eu vou falar de um ingrediente, a parte nutricional e para que ele serve no nosso corpo e depois receitas contemporâneas. Então, inhame, requeijão de inhame, uma torta de inhame para sobremesa. O coco eu trago um bolo de cocada queimada, que aí fica a parte de cima dele, uma cobertura como se fosse quebra-queixo. Que a gente tem uma predileção, esse quebra-queixo. Enche a boca de água, né? A gente faz uma calda, enfim, fica bem bonito e gostoso. Aí, no caso, tamarindo. Falo do tamarindo, a origem do tamarindo. Explico para a criança a dimensão de um tamarindeiro, para a criança, nossa, 35 metros de altura, nossa, que árvore grande. E aí trago uma geleia de tamarindo, incentivando as pessoas a comer essa geleia com uma carne, com camarão. Pega ali o camarãozinho, tucha ali e come, para também induzir a criança a olhar para a geleia, não só no café da manhã, de outras formas. Conto para as pessoas que existe uma couve originária do continente africano, coisa que a gente também não sabe. Ensino a fazer uma omelete de couve, que vale uma refeição, porque tem carboidrato. Então, você faz uma omelete do tamanho de uma frigideira, come 4 pessoas, você tem uma alimentação nutritiva, matou a fome em 5 minutos, que em 5 minutos a omelete está pronta, cheguei cansado do trabalho, tem um mata-fome ali saudável para eu dormir com a barriguinha leve, mas feliz da vida. Aí, quando eu vou falar de abóbora, eu falo que no continente africano tem uma abóbora que é específica de lá, que é a abóbora jerimum, que entrou em apagamento cultural aqui no Brasil, então só umas regiões tem, e ensino a fazer uma vinagrete de abóbora para o seu churrasco. Então, você vai pegar o dia do churrasco ali, na família e tal, vai inovar com a receita nova, com um ingrediente que todo mundo ama, né?
E aí também trago pratos africanos, uma banana da terra temperada, frita no dendê, que chama kelewele, que é típica de Gana, que é a minha região ancestral do continente africano, e também um pão etíope, que é um pão achatado, que é a injera. A gente ouve falar de Etiópia e vem sempre aquela imagem da miséria, daquelas mulheres magras, as crianças barrigudas de verme. Mas a floresta da Etiópia é igual à nossa floresta da Mata Atlântica, é uma floresta com bastante biodiversidade e rica. E eles têm uma alimentação muito mais voltada para o vegetal. E na Etiópia foi onde surgiu a primeira fermentação no planeta para pães. Então eles têm esse pão ancestral que parece esses pães árabes achatados, né? E aí colocam um disco de 1 metro de diâmetro na mesa, a família inteira senta ao redor e vai cortando o pão e passando nos recheios e comendo com a mão. No final do livro, já que eu estou apresentando, tem a receita do molho chermoula, que é um molho africano, bem semelhante ao pesto. No final do livro eu trago indicações de profissionais, pretos e pretas, de áreas correlacionadas à alimentação, para a gente perceber que nós estamos em todas as áreas e temos profissionais de destaque. Tem a indicação do nosso ilustrador magnífico, Rangel Exídio, que é daqui da região de Campinas. E tem uma playlist para você ler o QR Code e cozinhar ouvindo músicas de artistas pretos e pretas do mundo inteiro. Então vai ter música do norte da Colômbia, do norte do Peru, da Bolívia, do Brasil, de vários países do continente africano, mas sempre profissionais, artistas pretos, mostrando essa musicalidade, para a gente também treinar os nossos ouvidos para aceitar essa cultura. E aqui nós temos cozinheirinhos da diáspora, sabores e sabores, saberes e sabores da nossa cozinha ancestral e afetiva. Nossa, isso, vendi meu jabá. Que delicadeza, que senso tão... de pensar não apenas a culinária, mas a história, a receita, algo palatável para você estar ouvindo e fazer todos os... Eu acho que quando a gente vai fazer um trabalho... Teve um momento que a minha coach, Ana Minuto, faço questão de falar o nome dela, que é uma mulher preta maravilhosa, potente, que me ajudou a me reerguer. Ela me mostrou que eu não sabia sonhar, porque eu sabia sobreviver. E nesse processo de eu reaprender a sonhar, ela colocou um dia pra mim, Aline, eu chorei naquele dia no telefone, porque eu tava contando algumas coisas boas que estavam acontecendo, ela falou assim, Aline, os seus ancestrais estão em festa por isso que aconteceu com você, por tudo isso que você tá fazendo. Quando ela falou aquilo pra mim, que eu fico até arrepiada, eu comecei a olhar tudo de uma forma diferente. O trabalho que eu faço, eu não faço por mim. Eu me iludo achando que eu faço pelos meus filhos. Eu faço pelo nosso povo, eu faço pela nossa ancestralidade. E aí, quando a gente vai pensar num trabalho com essa concepção, eu não consigo pensar em algo micro. Porque, primeiro, eu tenho que olhar para os meus irmãos. Eu tenho que, já que meu trabalho, eu acredito que ele vai ser conduzido, vai ter destaque, eu tenho que trazer referência dos meus irmãos para permitir que os meus irmãos também tenham destaque. Eu não posso entregar uma informação incompleta, porque a criança que for ter acesso, ela tem que conhecer a dimensão do todo. Aí dá trabalho? Dá, é complexo, mas a gente se sente na responsabilidade de entregar o máximo que a gente conseguir, porque a gente tem que vir romper esse ciclo. A gente tem que causar essa ruptura. Uhum. E só fazendo nesse sentido completo, integrando, honrando, que eu acho que é o caminho que traz a realização. Então, esse livro hoje ele é vendido pela editora e vendido por mim. Eu não tenho distribuição dele ainda. Mas, assim, o que eu investi nesse livro, eu não tenho dinheiro, tá, gente? Mas eu já recuperei mais de 20 vezes. Porque ele vem com curso, ele vem com palestra, ele vem com as unidades que vende. É um trabalho que começa pequeno, mas quando você para reparar, você fala, olha a dimensão que tudo isso vai tomando. Até, quem sabe, alguém decidir distribuir, que eu estou tentando que o governo do estado faça essa distribuição, porque o material desse tem que ser gratuito, distribuído nas escolas públicas para as pessoas terem acesso. Né? Então, estou buscando apoio nesse sentido, e aí a gente faz a coisa acontecer. Porque eu acho que quando a gente descobre realmente o espírito de Sankofa, a gente olha, a gente se reconecta, se descobre, aí a gente só vai. Eu tô só indo, tô preparada. E parabéns. E tenho certeza que cada vez mais longe e mais alto. Esse é o nosso desejo e tenho certeza que ouviremos muito ainda, né, amor? Já deixe seus arrobas. Sim. Eu tenho um site que é chermoula.com.br, quem quiser saber mais do meu trabalho no geral. E o meu Instagram é @linchermoula com CH. Tem o
Instagram da empresa também, que é @Shermola Culinária. Coloco todos os links lá direitinho, as E tem um referências canal que no colocou. YouTube. No canal, tem tanta coisa. Aí tem um canal do YouTube. No canal do YouTube eu falo sobre essa cozinha ancestral africana, mas em receitas. Eu vou legal. ensinando receitas. Tem um podcast, que é o Shermola Culinária, que eu falo de cozinha afrodiaspórica, mas através das redes de streaming. Vou colocar todos esses links aí para todo mundo conhecer você Tá bom, em todas essas plataformas. E para finalizar, aquela mensagem para os seus filhos. Em algum momento do futuro eles vão estar procurando saber o que a mãe estava falando deles nessa internet, esse mundinho virtual, e vai deparar com essa cápsula do tempo. A mensagem que eu tenho para os meus filhos é que o futuro é ancestral. A gente só pode... A gente só pode conseguir olhar para o futuro olhando para nossa ancestralidade e se pautando, se estabelecendo nela. Então, a mensagem que eu tenho para eles é essa. Olhem para a ancestralidade de vocês, que vocês não estarão desamparados. É isso. Eu percebi uma tremidinha aí para não deixar a emoção tomar conta. Peço perdão, faltou uma coisa. Eu peço uma indicação de um pai ou uma mãe, em algum momento futuro, gravar aqui com a gente. Então eu peço para você abrir seu WhatsApp e mandar uma mensagem assim, ó. Tô aqui no Papo de Pai Podcast, recebi a incumbência do Niltinho para poder convidá-lo a vir falar aqui com a gente. Então, e essa pessoa, você pode falar quem é, ou se preferir não falar, fica à vontade. Mas ela não tem necessariamente ter que aceitar o convite. É só pra gente fazer essa roda girar, tá bom? Tá, deixa eu só copiar aqui direitinho, que a gente às vezes confunde. Pode... É o Papo de Pai Podcast. Papo de pai. Só que aí eu vou ser mais chatão ainda. Eu vou fazer a provocação pra você mandar um áudio. Pra pessoa saber, poxa, lembrou de mim. Eu tenho um casal de amigos que, assim... primeiro, eu me tornei amiga dela ainda bem jovenzinha. E a gente tem uma identidade muito grande. Nós engravidamos juntas, assim, tivemos gestando juntas. Nossos filhos têm praticamente a mesma idade. Os nossos maridos têm a mesma idade e nasceram no mesmo dia. Muita coincidência, assim. E a gente tem muita afinidade. Esse estudo não é sinal que é algo bom. Que é a Elis Teixeira, que ela se tornou doula depois que ela se tornou mãe. Ela é historiadora, mas depois da maternidade ela se tornou doula. Então, tem toda uma ligação dela com o universo do maternar. O esposo dela é o do Gueto, que é um rapper, tipo um cara de quebrada, que luta, faz uns trabalhos muito bacanas. E eu acho eles muito fofinhos, assim, né? Na ogrice deles, né? Cada casal tem o seu perfil. Eu acho eles meio ogrinhos, mas eu acho muito fofinhos. E quando você fala assim de indicar... Eu penso neles porque ela já trabalha com esse assunto, né? Que a maternidade, essa questão da parentalidade. Ele, quanto homem, que é pai de uma criança, e envolve a Aisha, que é a prole, nesses trabalhos dele, e a gente vai vendo uma mini artista inspirada pelo pai, eu acho uma coisa linda, assim. Então, a primeira pessoa que eu penso é nesse. Não sei se eles vão aceitar ou não, mas vou mandar o áudio. Por favor. Tá? Ride, boa tarde, tudo bem? Eu tô gravando aqui um podcast, no Papo de Pai Podcast, e eles pediram uma indicação de um casal, enfim, para vir aqui gravar, e eu pensei em vocês, não vejo outra pessoa, então aceita logo e vem, tá bom? Um beijo. Maravilha, maravilha. E se aceitar, vai ser uma honra poder recebê-los. Eu acho que vão sim, são pessoas abertas, assim, comunicativas, trabalham com rede social, e entende, assim, que são assuntos que precisam ser discutidos, a gente tem que trazer... Que cada indivíduo tem uma visão particular sobre esse universo. Sim. Então, essa multiplicidade é importante para a gente poder ampliar. Então, acho que eles vêm sim, espero que sim. Senão eu vou dar uma bronca. E é sobre isso, né? Muito obrigado, fico muito feliz. Pena que passa rápido, por mim a gente conversava muito, mas pode ter certeza, a gente vai trocar muita figurinha ainda. Come os docinhos, come o brigadeiro, lê o livro, depois me conta. Opa, farei a propaganda, com toda certeza. Não, só come. Por favor, nos dê um feedback. Eu adorei isso aqui. Nossa, eu tô... É natural, sem açúcar. Café da manhã. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Já curte, compartilha, fala já tô apaixonado por esse livro, já procura saber como conseguir, vai lá no @ da Aline e veja, quero esse livro.
Ó, E já aí a fica gente essa manda missão. autografado via Correios. Olha, ó, autografado ainda. E é isso. Gratidão. Ah, Muito toda minha. obrigado. Satisfação imensa ter você aqui. Obrigado. Obrigada, tá? E é isso. Beijão no coração de todos e até a próxima. E sucesso. Amém. Tá lindo. Vamos que vamos.